Bom dia, meus irmãos, que a graça de Deus possa estar sempre em vossos corações. Hoje, nessa sexta-feira, somos convidados a refletir o Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, do versículo 11 a 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figo. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava ao povo, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao anoitecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse Evangelho vem refletir para nós a nossa fé, vem falar que nós precisamos reavivar a nossa fé na pessoa do Cristo, que a nossa oração esteja centralizada no acreditar naquilo que Deus pode nos oferecer, naquilo que o Senhor Ele pode nos dar a cada dia. Jesus, Ele amaldiçoa, Ele fala uma palavra de maldição a uma figueira e aquilo acontece. E quando eles retornam de Jerusalém, Pedro observa que aquela figueira, ela morreu, ela havia secado. E ele vai e comenta com Jesus: a figueira que tu amaldiçoastes, ela secou. E Jesus vai dizer a Pedro, vai dizer a ele: tendes fé, tendes fé. Ou seja, meus irmãos, às vezes nós nos deparamos com palavras que é lançadas sobre nós e nós, paramos aí, que tudo pode acontecer de ruim na nossa vida por meio daquela palavra que foi lançada sobre nós. Mas se a nossa fé estiver centralizada na pessoa de Jesus, se nós renunciarmos no mais íntimo do nosso coração, tudo aquilo que é de mal, o mal não tem o poder sobre nós, porque a graça de Deus, ela nos reveste. E Jesus, ele vem nos alertar para isso, nesse Evangelho de hoje,
para que a nossa fé verdadeiramente esteja centralizada, concentrada na sua pessoa. Nos revistamos da graça de Deus a cada dia, para que as bênçãos do Senhor sejam transbordantes em nossas vidas. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.